dinossauros. Mas um evento catastrófico destruiu e meteoro, inundação, erupções vulcânicas. Alguma coisa aconteceu que fez com que a gente não dividisse a Terra com os dinossauros. Ainda bem, né? E como seria se os dinossauros tivessem sobrevivido? Vocês vão descobrir tudo isso e um pouco mais, pois hoje iremos falar sobre o que matou os dinossauros e o que aconteceu com eles. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel. Foi um gigantesco asteroide que teria causado isso. Bom, mas isso é o que sempre ouvimos, não é? Mas como ninguém estava lá para ver há 66 milhões de anos atrás, várias teorias foram criadas para tentar explicar o que pode ter acontecido. Porque para aí pensa, se a galera fala que foi um asteroide, como que uma pedra teria chocado com a Terra e matado todos os enormes dinossauros? Sendo que esses seres colossais estavam todos espalhados em lugares diferentes da Terra. Aceitas. A Era dos Dinossauros. Acredita-se que os dinossauros surgiram na Terra há cerca de 231 milhões de anos atrás e viveram aqui durante 165 milhões de anos. Esse período foi chamado de Era dos Dinossauros, pois eles eram os animais dominantes no planeta. No começo, os dinossauros viviam literalmente em todo o continente. E quando falamos em todo o continente, quer dizer em toda a Terra, porque na época existia apenas um continente, e o continente se chamava de Pangeia. Como vocês devem saber, alguns dinossauros eram carnívoros, já outros eram herbívoros. Alguns aquáticos, outros terrestres, uns voadores, e aos poucos eles foram se multiplicando e evoluindo na Terra. No começo, nessa época, para vocês terem uma noção, nem existia o famoso Tiranossauro Rex. Ele só foi surgir mesmo milhões de anos na frente da Era dos Dinossauros. E antes do Tiranossauro Rex estar na Terra, quem mandava no pedaço era o gigante Alossauro. E junto com ele via o Estegossauro e também o Ike. Depois da Era dos Dinossauros, tivemos a Era Jurássica. E depois do Jurássico, tivemos o período Cretáceo, que aconteceu 45 e 66 milhões de anos atrás. E é justamente desse período que foram encontrados a maioria dos fósseis dos dinossauros. E também desse período temos as evidências da extinção dos dinossauros. Foi nesse período, no período Cretáceo, que um asteroide gigante acabou colidindo com a Terra. E é nesse ponto da história que nós entramos na parte de teorias, do que realmente pode ter acontecido depois que esse asteroide caiu na Terra. Muitos acreditam que foi a explosão ou também o choque do asteroide que teria dizimado todos os dinossauros aqui na Terra. Ou até mesmo que com o impacto acabou desencadeando várias erupções vulcânicas e inundações. A Terra era uma bola de fogo que tinha cerca de 15 quilômetros de comprimento e atingiu a Terra com uma velocidade de mais ou menos 72 mil quilômetros por hora. O impacto causado por essa bola de fogo seria o equivalente a mais ou menos 10 bilhões de bombas atômicas usadas no ataque de Hiroshima. E para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima foi a explosão com o maior número de vítimas. Faleceram cerca de 140 mil pessoas. Imagina um valor de 10 bilhões esse valor. Imagina então que 10 bilhões de bombas a mais poderiam fazer aqui na Terra. A gigantesca pedra caiu próximo da península de Yucatán, no Golfo do México, e o impacto foi tão grande que acabou criando uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro. A cratera é conhecida como a cratera de Chicxulub, e essa seria a maior prova do que realmente matou os dinossauros. E talvez esse também tenha sido o maior motivo para a extinção dos dinossauros, exatamente o lugar em que o asteroide caiu. Ele caiu em águas rasas e ainda em cima de uma grande reserva de petróleo. Pesquisadores acreditam que o lugar exato onde o asteroide caiu acabou resultando na morte dos dinossauros, porque se ele tivesse caído um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, a história poderia ter sido outra, e os dinossauros ainda poderiam estar vivos. Isso porque se ele tivesse atingido o oceano profundo e não águas rasas próximo à costa, o impacto e o efeito poderiam ter sido muito menores. Ao atingir essas águas rasas, além de ter causado impacto para ambos os lados, tanto para a terra quanto para a água, a bola de fogo também queimou o petróleo, liberando enxofre na atmosfera e criando uma enorme nuvem de poeira e fuligem. Além disso, a enorme
bola de fogo, por ter caído próximo da costa, acabou esquentando e queimando a superfície terrestre, causando muitos incêndios. Mas o maior problema mesmo que resultou na extinção dos dinossauros foi a densa nuvem de poeira que impedia que a luz solar chegasse na superfície da Terra. Com a falta de luz solar, a Terra acabou ficando mais fria e o planeta ficou escuro e gelado. Com isso, muitas plantas que dependiam da luz do Sol acabaram morrendo. E os dinossauros herbívoros que dependiam dessas plantas e também que precisavam comer muita planta, sem as plantas para se alimentarem, acabaram morrendo também. Isso aumentou ainda mais o desequilíbrio da cadeia alimentar deles. Os dinossauros então não tinham mais alimentos. Claro que quando o cometa caiu, o impacto foi tão grande que muitos dinossauros vieram a morrer naquele momento. Mas não foram exatamente todos. E também não foi exatamente no momento do impacto que os dinossauros vieram a extinguir. O problema mesmo foi tudo que desencadeou depois disso. Com tudo que explicamos, o planeta então acabou ficando fechado com uma nuvem densa, perdendo temperatura até congelar, virando uma bola de neve. Podemos concluir então que o cometa que caiu aqui na Terra foi o ponto inicial para a extinção dos dinossauros. Mas não foi ele que matou os dinossauros, e sim onde ele caiu. Segundo vários estudos, o asteroide caiu em um dos piores lugares possíveis para atingir aqui na Terra. Mas além de tudo que falamos, existem outras teorias e estudos, outros pontos de vista que tentam explicar a extinção dos dinossauros. Essa teoria que acabamos de contar para vocês, hoje em dia é uma das mais aceitas, mas ela só foi desenvolvida recentemente, entre 2015 e 2016. Acharam o Tiranossauro Rex e estão escavando aqui do lado. Antes disso, outra teoria ganhava a atenção das pessoas. Estudos diziam que a extinção dos dinossauros foi causada por vários azares que aconteceram aqui na Terra. Naquele período, a Terra já estaria passando por diversos problemas ambientais. E tudo isso graças a inúmeras erupções vulcânicas que estavam acontecendo diariamente aqui na Terra. Essas erupções teriam provocado chuvas ácidas e, é claro, uma enorme mudança na temperatura da Terra, destabilizando todo o ambiente. Com isso, as primeiras vítimas que sentiram essa mudança foram os herbívoros, pois com a chuva ácida e a temperatura elevada, os vegetais não sobreviveram. E depois disso, com a falta dos animais herbívoros, os carnívoros ficaram sem suas presas e acabaram também morrendo. E aí que quando o asteroide teria chegado na Terra, ele teria apenas matado os poucos que sobraram. Além disso, esse estudo diz que a temperatura da Terra continua aumentando, chegando a uma temperatura de 315 graus e queimando tudo que havia pela frente, inclusive os dinossauros. E tudo isso é uma tese feita por Steve Brusaid, que diz que a queda do asteroide não teria sido tão fatal, não teria mudado nada se tivesse acontecido anos antes de toda essa catástrofe já estar rolando aqui na Terra. Isso tudo segundo a teoria do cara. Outra teoria, mesmo que seja um pouco menos provável, foi estudada por um médico especialista em infertilidade, chamado Sherman Sieber. Segundo sua teoria, ele afirma que os dinossauros desapareceram porque não conseguiam encontrar parceiras para reprocriar. Para esse cara, nenhum asteroide teria matado os dinossauros, e sim as mudanças climáticas que já estavam acontecendo na Terra. Segundo esse cara, a temperatura do ambiente pode definir o sexo do embrião, e o aumento da temperatura acabou fazendo que somente um sexo fosse produzido, o masculino. Ou seja, todo dinossauro que nascia era macho, segundo Sherman. E como tinha mais machos do que fêmeas, os machos não conseguiam encontrar suas parceiras, e dessa forma a espécie foi acabando de forma natural. Mesmo os dinossauros não existindo mais, eles são muito conhecidos no mundo inteiro. E muitas pessoas acabam não acreditando que eles realmente existiram, mas existem provas físicas da sua existência, os famosos fósseis. Tá, fósseis. O que é fósseis? Nem sei o que é isso. Me explica aí, Daniel. Fósseis são ossos petrificados e restos de animais que viveram há muitos anos. E são através desses fósseis que os cientistas descobrem várias espécies de animais, plantas e inclusive os dinossauros, que existiram há milhões de anos. Um dos fósseis mais impressionantes de dinossauros já encontrados foi de um Tiranossauro Rex, encontrado em 1990. Esse, sem dúvida, é um dos mais preservados fósseis e também um dos maiores já encontrados, estando 90% completo. Ou seja, os cientistas encontraram quase o dinossauro inteiro. Outro fóssil bem impressionante foi encontrado no fundo do mar, próximo ao Canadá, e era de um nodossauro. E o mais interessante é que esse fóssil encontrado não era apenas os ossos, e sim o corpo completo do dinossauro todo petrificado. No mundo inteiro, galera, já foram encontrados muitos fósseis. E são baseados nos fósseis que os cientistas descobrem as espécies que existiram aqui na Terra. Acredita-se que existem aproximadamente 350 espécies válidas, todas encontradas por fósseis, e dessas espécies, 22 foram encontradas aqui no Brasil. E muitos desses fósseis estão expostos em vários museus do mundo inteiro, que você
você pode simplesmente ir lá e ver toda a estrutura de um dinossauro. E um detalhe, tudo real. E nesse exato momento, muitos outros dinossauros estão sendo procurados. Aqui mesmo do lado de casa eles estão escavando um, tenho certeza, olha o bagulho. Fizeram um túmulo assim gigante, vai sair um tiranossauro. Bom, galera, e um detalhe, antes que vocês comecem aí a se matar nos comentários, começar a criar uma guerra, vamos deixar uma coisa bem clara. Os dinossauros nunca foram mencionados explicitamente na Bíblia. E é por isso que muitos acabam não acreditando na existência dos dinossauros. Tudo bem, é do seu direito. Não estamos aqui para falar que a Bíblia tá errada ou tá certa. Só veja bem, o que queremos deixar claro é que na época em que a Bíblia foi escrita, o termo dinossauro nem existia. Então seria praticamente impossível ser escrita uma palavra que nem existia, não é mesmo? Algumas criaturas enormes e estranhas são citadas na Bíblia, e alguns interpretam como possíveis exemplos de